Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Soares, eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para se recuperar de um desastre quando, por exemplo, a gente tem um problema de uma máquina virtual que tem seus arquivos e alguém vai lá e apaga os arquivos dessa máquina virtual. Então aqui no meu exemplo eu tenho um SX, certo? Tem essa máquina virtual que é a nossa máquina virtual vítima, está funcionando, a maquininha virtual, a gente pode ver aqui que a máquina virtual está ligada, funcionando perfeitamente. Obviamente é uma máquina virtual que não tem nada instalado na prática, mas podemos supor que essa máquina virtual está funcionando e está com as suas aplicações instaladas. A gente pode ver aqui que essa máquina está nesse Data Store 1, é um Data Store local nesse SX e tudo funcionando, tudo tranquilo. Só para mostrar aqui como é que funcionam os arquivos das máquinas virtuais, a gente pode dar um Browse Data Store nessa máquina e a gente tem aqui a pasta da máquina virtual. Geralmente a pasta se chama igual que a máquina virtual. Então a gente tem a máquina virtual VM vítima e a pasta VM vítima. Dentro da pasta a gente tem os arquivos da VM. VMX é o arquivo de configuração da máquina, VMDK é o arquivo de disco da máquina. E temos outros arquivos aqui, mas os que a gente precisa realmente se preocupar são esses dois arquivos, VMX e VMDK. Ok? Se a gente vier por SSH nesse SX, eu tenho que abrir SSH antes. Vamos habilitar o SSH no SX, vem aqui no SX, Configuration, Security Profile, na parte de Properties, SSH, vamos habilitar o SSH aqui. Ok. Senão a gente não consegue entrar por put, né? Agora sim, com o SSH habilitado, eu vou SX1, dar um aviso de segurança, etc. Com o usuário root, com a senha do root. Ótimo, não? Então, como eu tinha olhado antes, o nome do Data Store onde essa VM está armazenada é aqui, Data Store 1, ok? Todos os data stores de um SX estão sempre abaixo desse diretório VMFS volumes. Se eu der um ls aqui, eu vou ver todos os data stores que esse SX consegue enxergar. Aqui em branco, backup db, e aqui está o meu data store 1. Se eu der um cd data store 1 e der um ls, eu vou ver aqui todos os arquivos que eu vejo aqui no Browse Data Store também. Se eu vier aqui na raiz, eu vejo essas três pastas. E esse arquivo teste VMDK aqui também. Então estou vendo o teste VMDK aqui, as duas pastas, a outra pasta de HA eu não consigo ver porque ela começa com ponto, é uma pasta oculta do Linux, etc. E eu vejo também a minha pasta VM vítima. Então eu dou um VM vítima, dou um ls, e aqui eu estou vendo todos os arquivos que eu vejo dentro dessa pasta aqui, ok? Então está ali o swap, o arquivo VMX também. Aqui está o arquivo VMX, que é o arquivo importante que eu falei, e aqui está o arquivo VMDK. Um detalhe importante é que a gente vê esse outro arquivo VMDK aqui, que aqui a gente não enxerga ele, ok? Isso porque todos os arquivos VMDKs eles são compostos por esses dois arquivos. Esse arquivo VMDK é só um header, ele tem um tamanho bem pequeno. Se eu der um ls-la aqui, eu vou ver que o arquivo VMDK tem só 470 bytes e o arquivo flat é quem realmente tem as informações que eu desejo armazenar nessa máquina virtual. É o arquivo binário que realmente contém as informações dessa VM, ok? Então esse é o arquivo mais importante da máquina virtual, é o arquivo flat. A partir dele eu consigo fazer qualquer outro arquivo, consigo recriar, né, os arquivos. Por exemplo, esse arquivo VMDK é exatamente o que eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz. Então, vamos supor que alguém estava aqui navegando no nosso SX, vem aqui na pasta da VM vítima e, não sei que VM é essa, ninguém me contou que VM é essa, etc. E delete from disk, ok? Se alguém vier e fazer essa operação, a gente vai ver esse erro, ok? Houve um erro causado pelo arquivo, o que é bom, porque é uma máquina virtual que está ligada, etc. Mas na prática, se eu vier aqui dentro da pasta VM vítima e der um refresh,
Não vou mais ver os arquivos aqueles que eu estava vendo, VMX, VMDK. Eu só vou estar vendo os arquivos que a máquina virtual está realmente utilizando nesse momento. Certo? São os arquivos que estão abertos pelo OSX porque a máquina virtual está ligada. Se a máquina virtual tivesse desligada e alguém tivesse feito o delete, todos os arquivos seriam apagados. Não ia ficar nenhum arquivo para trás. Então, nesse estado, a máquina segue ligada, ok? Porque ela ainda consegue acessar o seu próprio disco. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e der um Edit Settings, o SX vai conseguir ler as informações que estão em memória, mas se eu, por exemplo, tentar alterar alguma coisa aqui, ele já vai me dar um erro. Ele não consegue mais achar o arquivo VMX, que é onde ele armazena as informações. Se eu der um ls aqui, eu também já não vou ver mais o arquivo VMX, não vou ver o VMDK, não estou vendo mais nenhum arquivo, só o flat VMDK. Nesse estado é hora de não se desesperar, certo? Como a gente tem o flat, a gente consegue recuperar tudo. E a máquina está ligada. Ela está funcionando, ela vai estar respondendo a ping, ela vai estar fazendo tudo que ela tem que fazer. É possível que eu consiga abrir o console da máquina, deixa eu ver aqui. Não, não consigo mais abrir o console da máquina porque eu preciso do VMX também. Mas a máquina vai estar funcionando, vocês podem ficar tranquilos. Se for uma máquina de produção com a qual ocorrer isso, a máquina vai estar funcionando, ok? Então como é que a gente vai ter que fazer para recuperar essa máquina virtual, recuperar os arquivos de configuração, já que alguém foi lá e apagou? Não tem undelete no SX, não tem como a gente realmente recuperar os arquivos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar a máquina, ok? Dar um power off ou shutdown de preferência. Provavelmente o shutdown não vai funcionar no estado que a máquina está, vai ter que dar um power off ou entrar dentro do Windows, do Linux, lá e dar um shutdown diretamente. Aqui eu vou dar um power off só para a gente poder desligar a máquina. Okay. Se eu tentar ligar a máquina de novo, não vai funcionar, porque não tem o arquivo VMX, ele está avisando para mim, ó, não tem o vítima VMX, então não tem como a gente ligar essa máquina virtual. Mas os nossos arquivinhos seguem ali. Eu tenho meu arquivo flat. Podem ver que o resto dos arquivos todos sumiram, só fiquei com o flat. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconstruir o VMDK. Se vocês olharem aqui, meu arquivo VMDK está com essa folhinha branca, e essa folhinha branca indica que esse é um arquivo não reconhecido. Eu não consigo saber que arquivo é esse, porque o SX não reconhece o flat sozinho, ele só reconhece o flat quando ele está com o seu par, que é o arquivo VMDK. Então a gente precisa criar o arquivo VMDK de volta. Como é que a gente faz isso? Simples, a gente tem que saber primeiro o tamanho do arquivo flat, 8 GB, ótimo, já sabemos. E a gente pode usar o comando vmkfstools para criar um arquivo novo, certo? Então eu vou criar um arquivo novo de 8 GB com um nome diferente que não seja vmVictim. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo "-c" para criar, tamanho do arquivo 8 GB, e o nome do arquivo vai ser test.vmdk, ok? O vmkfstools vai criar um arquivo vmdk para mim. E se eu der um ls-la, eu vou ver agora o arquivo test.vmdk e o testflat.vmdk com 8 GB também. Ou seja, é um arquivo idêntico a esse aqui de cima, ok? Bom, eu não preciso desse testflat, eu posso apagar ele. Muito cuidado com os RMs, porque são definitivos, ok? Eu posso mover o arquivo test.vmdk para vmvitima.vmdk, ok? Desse modo eu volto a ter o meu parzinho VMDK e o meu flat VMDK, mas tem um detalhe que eu tenho que editar aqui dentro do vmvitima.vmdk, porque como ele era originalmente test.vmdk, tem aqui um apontador que está apontando para o flat original dele, que era o test.flat, certo? Então aqui eu tenho que vir com vi e alterar isso aqui para o nome do flat que eu tenho lá, vmvitima.flat.vmdk. Tem que ser exatamente igual, case sensitive, para que não tenha nenhum problema. Editei, escrevi, ali eu estou, vmvitima e vmvitima.flat. Se eu vier aqui e der um refresh de novo, olha só o que aconteceu. O ícone do disco virou um disquinho e não é mais aquela folhinha em branco. Isso é o sinal que vocês precisam esperar para saber que a VM foi reconstruída novamente, ok? Foi reconstruída corretamente. Bom, com base a isso, eu agora posso vir aqui, vou anotar as informações
as informações da VM. Essa VM tem uma CPU, tem 384 MB de memória, era um Other Linux, ok? E com isso eu já consigo criar uma máquina nova. Vamos lá então, uma maquininha nova, uma máquina típica, VM vítima recovered, recuperada. Escolho onde eu vou armazenar ela. Vai ser uma máquina com Linux, certo? A rede onde ela vai estar, não importa. Depois vocês coloquem a mesma rede que tinha. Vocês podem verificar aqui, ali está LAN prod ali, mas vocês podem verificar isso também. A máquina virtual ainda está ali, vocês conseguem ver as informações dela. O disco da máquina virtual, eu vou criar um disco pequenininho na máquina, porque depois eu vou apagar esse disco. 1 mega, nada, não quero usar nada. E finish, ok? Criei a maquininha virtual vítima recuperada. Vou vir aqui no Edit Settings da máquina, da nova que eu criei. O disco que ela tinha, que era aquele disco de 1 mega que eu criei, eu vou apagar, ok? Não preciso daquele disco, é só um disco especial. E agora como é que eu faço para usar esse disco aqui, certo? VM vítima, VMDK. Vocês podem ver que agora eu vou ter aqui duas pastas, a VM vítima, onde está o meu VMDK, e a VM vítima recovered, onde eu tenho o VMX. Tem um VMDK de 1 mega também, certo? Que é aquele VMDK que eu não preciso mais, eu até posso apagar ele aqui, ok? Como é que eu faço para usar aquele disco que eu recuperei? Posso vir aqui, Edit Settings, vou dar um add, dizer que eu quero adicionar um disco na máquina virtual. Então eu quero usar um hard disk. Eu quero dizer que eu quero usar um disco que já existe. E vou dar um browse. Ele está no Data Story 1. Na pasta antiga, VM vítima. VM vítima.vmdk. Next. Next. Finish. Ok. E pronto. A minha VM vítima recovered vai ligar com o disco que eu tinha anteriormente. Essa máquina que a gente pode remover do inventário, a antiga, e agora a nossa VM vítima recovered está aqui com o sistema operacional que tinha antes a VM vítima, ok? Com o disco que estava utilizando antes. Vocês podem perceber que agora eu tenho um pouquinho de bagunça aqui, né? Eu tenho uma pasta aqui e outra pasta aqui. A minha VM vítima, na verdade, está usando arquivos nas duas pastas, certo? Não é uma coisa legal e vai ficar para um próximo vídeo como é que a gente faz para organizar toda essa confusão. Mas por enquanto vocês conseguem salvar o dia, não perder o emprego e por causa de uma deleção de arquivo, ou não perder o emprego de outra pessoa que tenha feito a deleção de arquivo. Um abraço a todos e nos vemos por aí.